Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Never Surrender SP, aonde hoje vamos bater um papo, com vocês e deixar aberto aqui, sugestões. Comentem aí quais assuntos vocês gostariam de discorrer para que nós possamos conversar aqui no nosso canal. Lembrando, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser notificado quando tiver novos vídeos e se o tema e a conversa for interessante, compartilha com algum amigo, algum parente, com quem você queira. Hoje resolvi bater um papo aqui sobre se posicionar diante das situações. Você muitas vezes sofre por não manifestar e não se posicionar diante das situações que surgem em sua vida. Óbvio, é fácil entender isso por uma questão cultural, aonde num esquema sistêmico, onde eu digo que o sistema muitas vezes colocou esta cultura dentro de nós, que quando nós nos posicionamos, se opondo à opinião da maioria, e isso faz com que nós sejamos feios, isso faz com que nós sejamos mal educados, sejamos negativos. Não, nós temos que avaliar. Isso não quer dizer que devemos ignorar a opinião das outras pessoas, ignorar as convicções das outras pessoas, mas para que nós possamos ser analíticos, analisarmos todo o contexto, todas as opiniões, as experiências, para então gerar a nossa convicção e nos posicionarmos. Por quê? Se você não se posicionar, não existe vácuo de poder. Se você não manifestar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você deseja, aquilo que você necessita, primeiro, as pessoas não saberão quem é você e como você age e como você se comporta. A partir do momento que nós temos coragem de manifestar nossos anseios, desejos, necessidades, posicionamentos, pontos de vista e pensamentos, isso já desenha o perfil de quem nós somos. E não estou dizendo que isso te faz melhor ou faz pior que alguém. Isso faz você ser você. Como já dissemos, único em 8 bilhões de habitantes nessa terra. Maravilha! E é óbvio que muitas vezes a gente se omite ou a gente se abstém de nos colocarmos, de nos posicionarmos para não entrar numa rota de colisão. E que sim, isso deve ser pesado e analisado se vale a pena. Nós temos que escolher quais guerras batalhar, quais realmente vale a pena, quais os resultados surgirão diante desta rota de colisão. Não estou falando que nós não devemos levar isso em conta, mas nós não devemos nos acovardarmos diante da negatividade, da aceitação do grupo diante do nosso posicionamento, da defesa das nossas convicções. Ainda que muitas vezes paguemos um preço caro, alto de sermos quem nós somos, isso se faz necessário. Porque se você não ocupar o seu espaço, vem outra pessoa e ocupa. Isso é em tudo. São em questões profissionais, são em questões conjugais, familiares, políticas, econômicas, de lazer. Não existe vácuo de poder no universo. Isso é uma lei da física. Então, eu digo para vocês que vocês têm a obrigação moral, o dever legal de se posicionar, seja na defesa de um direito seu, seja na manifestação de um desejo, ou na manifestação de uma necessidade. Porque muitas vezes vamos deixar de ser atendidos em nossas necessidades por não manifestarmos, por não nos posicionarmos. Por exemplo, eu hoje preciso de vagas adaptadas para PCDs. Eu tenho a necessidade de rampas acessíveis para cadeirante, banheiros inclusivos para que eu possa utilizar o mictório. E muitas vezes, se eu não manifestar esse direito, esta necessidade e esse desejo, por vezes
o poder público, privado e populacional vai ignorar ou não vai nem me perceber. Se eu não levantar as minhas mãos, não alçar a minha voz em defesa dos meus direitos, das minhas convicções, eu não serei enxergado. E você está se manifestando diante dos seus direitos? Mas eu não vou falar, sabe, porque senão eu vou ser o chato. Isso é o que o sistema quer, que você se cale diante das atrocidades cometidas por N pessoas, N órgãos públicos e privados, e você se encolha ao invés de você se expandir. Óbvio, eu vou dar exemplo prático e eu gosto de trazer exemplos práticos, Na academia qual eu frequento, eu sou tido como chato, como o intolerante, como o encrenqueiro. Mas graças ao meu posicionamento, hoje nós temos 3 vagas PCDs e de idosos funcionais, porque tínhamos, mas não funcionava. Nós conseguimos a reestruturação da fachada para que essas vagas existissem de maneiras eficientes, E hoje eu também me posiciono na forma da utilização dessas vagas pelos usuários, tanto PCDs, quanto idosos, quanto pessoas que não faz jus. E sim, eu levo o nome e o título de encrenqueiro. Eu levo o nome e o título do cara que arruma confusão. Mas graças ao meu posicionamento, esse direito é hoje alcançado e usufruído não só por mim, mas por tantos outros usuários dessa academia. Mas se eu não me posicionasse, se eu me retraísse, se eu me omitisse, lá atrás para não ser visto e ser aceito diante desse grupo, talvez eu estaria estacionando o meu carro na rua ou estaria deixando de treinar. E graças ao meu posicionamento, hoje um direito da coletividade está sendo garantido e exercido por todos. E isso aí vai a todos os instantes. E nem sempre é para manifestação e o posicionamento, é para a defesa de si próprio. Você tem, sim, o direito moral de interferir, de se posicionar na defesa de outras pessoas. Quer de pessoas mais fragilizadas, quer de pessoas muitas vezes incapacitadas de proclamar a sua própria defesa, o direito, aonde um princípio universal do maior defender o menor. Aprendemos isso lá na nossa infância, do mais forte proteger o mais fraco, do mais robusto defender o mais fragilizado. Então, muitas vezes, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, a gente fala, mas eu nem sou PCD, por que eu vou falar lá? Isso é uma desculpa para você não se posicionar. Só que quando você se omite na defesa de outrem, pode ter certeza, você está fortalecendo o mal, que um dia esse próprio mal vai te combater. E o que você está fazendo? Muitas vezes você vê coisas erradas, pessoas se comportando e assumindo lugares que não são de direito delas, e você está se manifestando, você está se posicionando diante dessas irregularidades legais e morais. E isso não exime os nossos comportamentos inadequados, tá? Mas faz com que nós nos enxerguemos também e mudemos, e viemos a corrigir os nossos comportamentos. Mas se o assunto não te alcança, desculpa, isso aí não é problema meu. Se você vê alguém fazendo uma maracutaia, você chega para essa pessoa e fala, não faz isso, isso aí é errado, isso não é bacana, isso aí vai prejudicar alguém, vai te prejudicar, ou você simplesmente fecha os olhos, ouvidos e boquinha e vai embora, porque isso não é problema seu. Só que lembre-se, um dia a mesma situação vai te alcançar. E aí você vai lembrar desse dia. E aí você não terá o direito, você perdeu o direito de muitas vezes até reclamar para uma força superior. Porque você provou do mesmo veneno.
né? Às vezes você viu um papel no chão, você fala, não vou pegar esse papel, não sou responsável pela limpeza, não fui eu que joguei, esse papel não é meu. O que custa você ir lá, pegar esse papel e depositar no cesto de lixo? Foi utilizar no banheiro público, chegou lá, tá, a pessoa que usou não deu a descarga. Você vai usar o banheiro e sair porque a outra pessoa não deu descarga? Você também vai se comportar igualmente? Não. E se você vê alguém fazendo isso diante dos teus olhos, eu tenho certeza que pela nossa cultura e a educação que nós tivemos, muitas vezes a gente não vai falar nada para essa pessoa. E tampouco vai lá acionar o botão da descarga no lugar dessa pessoa. Nós devemos sim expor aquela pessoa, né, e constrangê-la, não ficar constrangido em corrigi-la. Constrangê-la, falar, você fez errado. Mas olha a inversão de valores. Por vezes nós ficamos constrangidos em acionar, né, este comportamento errôneo da pessoa. Às vezes a gente fica triste, envergonhado de chamar a atenção da pessoa que está errada. Quando, né, este papel de ficar envergonhado e constrangido é da pessoa que está no erro. Então, muitas vezes a gente vai viver das nossas escolhas. Eu não estou dizendo para você fazer ou deixar de fazer. Eu estou dizendo que nós vamos viver sim das escolhas, das ações e das omissões que nós nos colocarmos. E lembrando que quando a gente se omite em combater o mal, a gente se torna pior que o próprio mal. Quando a gente deixa de se colocar como uma oposição ao mal, a gente está sendo pior que o próprio mal. A gente não pode deixar isso tomar conta do nosso ser. Nós temos que despertar esta energia combativa para a defesa da coletividade, para a defesa do mais fraco, para a defesa do nosso direito. E sim manifestar. Isso não quer dizer brigar, é se colocar com fundamento, com propósito, né, com embasamento técnico, legal, ou até convicções daquilo que te preenche. Porque ainda assim, se nada acontecer, você vai ficar tranquilo, você vai ficar em paz. Então, não se torne pior que o próprio mal, se omitindo de se posicionar dentro daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, daquilo que você necessita e daquilo que você quer. Isso é ser um never surrender. Se coloque sem medo de ser constrangido, tá bom? Quero agradecer aqui, né, a atenção de todos vocês, me colocar à disposição, desejar um excelente dia, uma excelente vida para vocês, com coragem de assumir quem vocês são em tudo. Isso é viver o estilo de vida Never Surrender, isso é ser um Never Surrender.